E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar sobre cobertura de código, né? Métricas de cobertura nos testes, como que elas funcionam. E para isso, diferente das aulas anteriores, nós vamos utilizar um framework de testes já estabelecido no mercado, no caso, o Jest. Então, vamos começar logo criando aqui a pasta para a próxima lição, que é a lição 5. E nessa pasta nós vamos iniciar aqui o projeto, iniciando um projeto do NPM e instalando o Jest. Beleza, vamos começar aqui com o projeto. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo em JavaScript. Vou chamar aqui de isStringLong. E dentro desse arquivo, nós vamos ter a função isStringLong, que vai receber o input. E esse input vai ser um string. E aí ele vai verificar se a quantidade de caracteres dessa string for maior que 5, ele retorna true. E se não, ele retorna false. Para rodar o teste, nós podemos utilizar o seguinte comando: npx jest, e aí ele vai rodar aqui. E aí o teste falha. E o que a gente precisa entender aqui desse erro? Que ele está dizendo que não entende essa palavra import, né? Ele não utiliza módulos da ES6. E isso acontece porque o Jest ele utiliza uma estrutura de módulos baseada em CommonJS, né? Que é um padrão que veio com o Node antes da ES6. Então nós podemos fazer o seguinte: vamos fazer, ao invés de exportar dessa forma, podemos fazer o seguinte: módulo exports igual. E aqui, para importar, nós podemos fazer da seguinte forma. Pronto, agora o teste está passando. Beleza? O Jest ele é um framework bem simples. Nós podemos instalá-lo e ele já reconhece alguns padrões de arquivos, como arquivos de teste. Por exemplo, aqui eu criei um arquivo .test.js. Então, quando eu rodei o comando npx jest, ele já identificou esse arquivo, certo? Por conta desse padrão. Ele também conta com alguns outros padrões. Por exemplo, se ao invés de teste eu utilizasse a palavra spec, ele também reconhece como um arquivo de testes. Outro padrão também é a pasta underline, underline teste, underline, underline. Tudo que está dentro dessa pasta ele entende como arquivo de teste. Tá, ele falhou aqui. Tá, ele falhou aqui por conta do caminho, né? Vamos corrigir aqui. E beleza, agora ele passou. E quando ele está dentro dessa pasta, ele não precisa do ponto .spec ou ponto .teste no final, porque já está dentro da pasta de teste. Então, ah, tá errado. Tá. Não é teste, é testes. Pronto. Dessa forma, ele entende que é um arquivo de teste. Beleza, mas vamos voltar aqui para o que estava antes, para ficar mais simples, né? A gente entender e voltar o foco para o tema da aula de hoje, que é a cobertura de testes. Tá, e o que é essa cobertura de testes, né?
São métricas que nos permitem ver quanto por cento do nosso código de produção está sendo testado. E como que elas funcionam na prática? Podemos executar aqui npx jest -coverage. Isso executa os testes e gera as métricas de cobertura para que a gente possa analisar ali quanto por cento do nosso código está sendo coberto por testes, tá? E aqui nós podemos ver o seguinte: ele mostra o arquivo que foi testado e algumas métricas. A primeira são os statements, que são declarações como atribuições, loops, instruções como return, que existem no código. E aqui ele diz que 75% dessas declarações foram cobertas. A segunda métrica são as branches. As branches são as ramificações do código, por exemplo, if, else, switch. E essa métrica, ela avalia se todos os caminhos, todas as ramificações do código estão sendo testadas. A terceira métrica são as funções. Ele verifica as funções que tem no código e se todas essas funções estão sendo testadas. No caso, é apenas uma função. E, por último, as linhas, que mostra quanto por cento das linhas do código de produção estão sendo testadas. Esse comando de coverage ele também gera essa pasta. E dentro dela nós podemos ver uma página HTML, onde é melhor de visualizar essas métricas e as linhas que estão sendo executadas. Se eu abrir aqui esse arquivo HTML, nós podemos ver as mesmas métricas que foram apresentadas ali no terminal, mas com uma visualização muito mais amigável. Por exemplo, aqui eu consigo ver as métricas e aqui eu vejo que meu arquivo não está 100% coberto por testes. Se eu clicar aqui no arquivo, eu consigo ver exatamente o que não está sendo testado. Olha só. Aqui ele diz que de 2 ramificações, apenas uma está sendo testada, né? Apenas uma. Isso quer dizer que 50% das branches, das ramificações do meu código estão sendo testadas. E aqui ele me mostra exatamente isso, ó. Se olharmos o teste, ele verifica um cenário onde é retornado falso, né? Onde a string é menor do que 5 caracteres. Então, ele testa esse único cenário. Ele executa essa linha, mas como essa condição não é atingida, ele não executa esse statement, que é essa declaração, essa instrução return. E aí é exatamente isso que ele mostra aqui, né? 75% dos statements estão sendo executados. 3 de 4, né? Então falta um, que é exatamente esse return. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui e vou fazer a seguinte refatoração no meu código. Ao invés desse if, eu vou retornar o resultado dessa comparação. E vou executar o teste novamente. E está tudo 100% aqui, certo? Todas as linhas estão cobertas. Vamos analisar aqui o seguinte, certo? Temos 100% dos statements cobertos pelo teste. Aqui a declaração da função e o return. As branches, não temos nenhum if e else. E por mais que isso possa variar, a ferramenta de cobertura ela não entende que isso como uma branch, né? E funções e linhas também. Mas o código é o mesmo. Ele ainda pode ter 2 caminhos. Por exemplo, se passarmos um string com mais de 5 caracteres, essa função vai retornar um valor diferente.
Então, beleza. Então, para que servem as métricas de cobertura? Elas não, elas garantem a qualidade do código, a qualidade dos testes? Na verdade, não. E aqui nós acabamos de ver isso na prática, que uma simples refatoração no código, sem mudar nem nada na lógica, alterou a cobertura dos testes. Agora está 100%, mas não significa que os testes estão melhores, porque eles não estão testando todos os cenários. Então, o que que isso significa? Que as métricas de cobertura, elas são ótimas para nos ajudar a identificar o que não está bom, mas elas não servem para dizer, elas não são uma métrica de qualidade, elas não dizem o que está bom ali no código. Ah, esse código está bem testado, esses testes estão bons. Não, elas não dizem isso, mas elas dizem o que não está. Beleza, aqui temos mais um exemplo de por que que as métricas de cobertura não garantem a qualidade dos nossos testes. Olha bem esse código, né, esses testes. Eu tenho esse. Eu vou até colocar aqui um do lado do outro para ficar melhor a visualização, tá? Eu tenho essa classe, conta bancária, e, e ela está sendo. E tem os testes para ela, tá? E aí o que que ela faz? Ela tem esse atributo, onde nós atribuímos aqui o saldo inicial. Ela tem uma função, um método privado que vai adicionar as casas decimais aqui, formatar esse saldo. E tem um método público que vai retornar esse saldo formatado. Hoje em dia, no JavaScript, nós temos uma forma realmente de declarar métodos e atributos privados. Mas nesse exemplo, eu estou usando um padrão bem antigo que é uma convenção que era utilizada antigamente, onde a gente colocava um underline antes do nome do atributo ou do método. Mas isso não queria dizer que ele realmente era privado, né? Era uma convenção que era utilizada antigamente, tá? E eu utilizei ela apenas de forma didática aqui para trazer esse exemplo para vocês. Mas vamos lá, beleza? Eu tenho essa classe e aqui eu tenho três testes que eu verifico cada parte da classe, né? Eu verifico aqui se o saldo realmente está com o valor que foi atribuído aqui na hora de instanciar a classe. Verifico se o formatar saldo está retornando esse saldo formatado, né, com as casas decimais. E aqui no final eu verifico se ele está formatado aqui com R e o cifrão, né? Beleza, então vamos executar aqui o teste e ver como que está a cobertura dele. Tudo 100%. Se a gente for olhar aqui de novo, vou abrir aqui só da conta bancária para a gente ver o preview. E vamos ver aqui o seguinte: todas as linhas estão sendo cobertas pelos testes, mas isso não significa que o teste está bom. E como que nós poderíamos ter testes melhores aqui? Que muitos desenvolvedores acabam pensando que cada partezinha do código tem que ser testada, exatamente como nós fizemos aqui nesse exemplo. Mas não é bem isso. Nós temos que testar os pontos de entrada, executar os pontos de entrada e verificar os pontos de saída das unidades de trabalho, lembra? E tudo isso a gente faz do ponto de vista do cliente, de quem vai utilizar esse código. Então vamos pensar, essa classe ela foi criada para que um desenvolvedor possa utilizar, tá? E quais são os pontos de entrada e os pontos de saída dela? Os pontos de entrada são a instanciação da classe, onde nós passamos aqui o saldo inicial,
E o ponto de saída que deve ser testado é o ponto de saída que o cliente, né, que o cliente que está utilizando aí o código vai utilizar. Nesse caso, o formatar saldo deveria ser um método privado. Então, ele não é algo que o cliente vai utilizar. Ele é algo que o método consultar saldo vai utilizar. É apenas uma forma de deixar o código mais organizado. Ele é um método privado. Então, como que poderia ser um teste melhor? Ao invés de todos esses testes, nós poderíamos ter apenas um verificando se quando eu passo aqui o input, eu tenho o output esperado. E aí, quando eu executar novamente os testes, eu continuo com a minha cobertura de 100% e com arquivo de teste muito mais limpo. E tudo isso, esse atributo e esse método privado, tudo isso são detalhes de implementação que não são importantes para quem está utilizando o código e nem e muito menos para os testes. Nós vimos as métricas de cobertura, entendemos cada uma dessas métricas e entendemos que elas não são indicadores de qualidade. Elas nos indicam o que nós podemos melhorar no, nos nossos testes. E outra, 100% de cobertura não quer dizer que você tem bons testes. Mas isso não quer dizer que eu não posso ter 100% de cobertura. É bom ter 100% de cobertura, mas é importante entender se os testes fazem sentido, se eles estão bem escritos, se esses testes realmente agregam valor. No último exemplo que nós vimos, no caso da conta bancária, existiam vários testes desnecessários. Então, isso tudo podia ser resumido a um único teste. Era isso que eu tinha para compartilhar hoje com vocês sobre cobertura de código. E qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu posso responder lá mesmo ou quem sabe em um próximo vídeo.